Hoje nós vamos tratar do tema o que é ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Para isso vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, do verso 26 a 27. Diz assim a palavra do nosso Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Uma verdade prática que temos visto nesses dois versos da Bíblia nos mostra que a doutrina da criação do ser humano revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção dos sexos é o padrão e não pode ser relativizada. Teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultados da relação histórica de opressão e preconceitos entre homem e mulher. Este entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Os defensores desse conceito promovem a inversão dos valores e afrontam os princípios cristãos. Apesar de cada época apresentar desafios diferentes à fé cristã, as Escrituras advertem aos cristãos por viverem em santidade em todas as épocas e culturas. Nos diz assim a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A Bíblia nos exorta a manter separado da cultura e dos padrões do mundo. E ainda na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 23 e 25, essa mesma exortação. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Primeiro ponto da nossa lição, falando sobre a ideologia de gênero. Definindo a palavra ideologia. O termo foi desenvolvido pelo francês Destutt de Tracy, viveu no período de 1758 a 1836, e esse conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Engels, autores do Manifesto Comunista 1848. A palavra é composta pelos vocábulos gregos eidos, que indica ideia, e logos com sentido de raciocínio. Assim, ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou seja socialmente. Em sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria ideal para um determinado grupo. A ideologia determina como deve pensar, como deve agir determinados grupos. E o que vem a ser ideologia de gênero? A palavra gênero tem origem no grego genus e significa
raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie. Usualmente, deveria indicar o masculino e o feminino, como ocorre na gramática. Nesse sentido, a expressão é inofensiva. Porém, na sociedade pós-moderna em qual nós vivemos, tal significado ele é relativizado e é distorcido em ideologia de gênero. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo, ausência de uma definição de sexo. Esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa ideologia de gênero, ela contradiz a própria ciência, a própria biologia. Os esses ideólogos afirmam que os gêneros masculinos e feminino são construções histórico-culturais impostos pela sociedade. O marxismo e o feminismo, como fonte dessa ideologia, nos escritos de Marx e a ideologia, deixa de ser apenas o conceito das ideias, passa a ser um instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre a outra. O marxismo exerceu forte influência no feminismo, especialmente o livro A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, escrito em 1884. Nesse livro, ele retrata que a família patriarcal é tratada como um sistema opressor do homem para com a mulher. Desse modo, a ideia central do conceito de gênero nasceu com a feminista e marxista Simone de Beauvoir, autora da obra O Segundo Sexo, escrita em 1949, onde é afirmado que não se nasce mulher, torna-se mulher. Assim, do contexto social marxista que deu origem à luta de classes. Juntamente com a luta de classes do marxismo veio também a luta de sexo, ou seja, uma fantasia na luta de classes entre homens e mulheres. Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende desconstruir os papéis masculinos e femininos na sociedade atual. E quais são as consequências da ideologia de gênero? Preste atenção. Em primeiro lugar, essa ideologia de gênero ela propõe o quê? Uma troca de papéis entre homens e mulheres. A ideologia de gênero ela propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Essa posição não aceita o sexo biológico, macho e fêmea. Não, ela não aceita. Não aceita como um fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Entretanto, a Bíblia ensina com clareza a distinção natural dos sexos, registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 15 ao 25, e também no livro de Provérbios, capítulo 31, do 10 a 31. Outra consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo de uma pessoa agora ela é definida pelo fator psicológico, bastando ao homem ou à mulher aceitar-se em outro papel. O homem pode pensar que ele é mulher e a mulher pode pensar que ele é homem, segundo essa ideologia. Além disso, essa ideologia ela faz uma defesa ou uma apologia à prática do homossexualismo e do lesbianismo. O homem gostando de outro homem e a mulher gostando de outra mulher. Tanto as escrituras quanto a tradição eclesiástica sempre confrontaram essa tendência humana de inverter os papéis naturais. Conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, do verso 25 ao 32,
Também o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, do 22 a 33. Ainda essa ideologia de gênero, ela traz uma confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos dessa ideologia afirmam que a sexualidade, ou seja, o desejo sexual, e o gênero, homem e mulher, não estão relacionados com o sexo ou com seus órgãos genitais. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passa a ser moldada ao longo da vida. Por exemplo, a criança ela passa a decidir depois de crescida se ela quer ser menino ou menina. E é dramático a distorção da natureza humana relatada pelo apóstolo Paulo em Romanos 1, do verso 26 a 27. As pessoas, os homens, abandonaram o seu modo natural. É isso que a Bíblia nos fala. Essa indefinição acerca da própria identidade produz no ser humano um efeito destruidor e provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de ordem espiritual e psicossocial. Tal ideologia induz ainda ao pior dos pecados, a rebeldia da criatura contra o seu Criador. Em Romanos 9, no verso 20. Outra questão sobre a ideologia de gênero, as consequências dessa ideologia de gênero. Ela desvaloriza o casamento e a família. A ideia aqui é de desaparecer os papéis ligados ao sexo, provoca um impacto destruidor sobre a família. Destruindo esses papéis, tende a destruir a família. A ideologia de gênero ela considera a atração pelo sexo oposto, ou seja, um homem gostar de uma mulher e a mulher gostar de outro homem. Ela diz que o casamento e a família são imposições sociais previamente estabelecidos pela sociedade. São imposições prévias que a sociedade impõe para a pessoa. Não como algo natural, isso é uma imposição, mas a medicina, a biologia e a própria Bíblia diz que é uma coisa natural do homem gostar de uma mulher e a mulher gostar de outro homem. Mas a ideologia ela prega ao contrário. Nesse contexto, a primeira instituição amada pelo Criador, o casamento, 2:24. Para essa ideologia passa a ser desvalorizada, criticada e massacrada. Esses e outros males são resultados da depravação do homem e sinais iminentes da volta do Senhor Jesus. Isso está registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 3, de 1 ao verso 5. Em terceiro lugar, sabendo o que é o conceito de ideologia, o que é ideologia de gênero, quais são as consequências dessa ideologia de gênero, temos agora um termo redentor, o ideal divino quanto aos sexos. O que a Bíblia nos fala? Em primeiro lugar, a Bíblia nos fala da criação de apenas dois sexos. A Bíblia revela que Deus criou dois sexos com anatomia distintas, diferentes. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Portanto, biologicamente, o sexo está relacionado aos órgãos genitais e às formas do corpo humano. Assim sendo,
os seres humanos nascem pertencendo ao sexo masculino ou ao sexo feminino. O homem está designado por Deus como macho e a mulher como fêmea. Por conseguinte, não podemos alterar a verdade bíblica para acomodar a ideologia de gênero. A cultura humana permanece sob o julgamento de Deus. Isso está relatado em 1 Pedro 4, de 17 a 19. Em segundo ponto, Deus criou dois sexos e Deus criou o casamento monogâmico e heterossexual. O homem casado com uma mulher e o homem para uma mulher. Ao instituir o casamento, Deus ordenou: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e casará com sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. Isso significa que a união monogâmica, um homem casado com apenas uma mulher, e heterossexual, um homem e mulher, um macho e uma fêmea, sempre fez parte da criação original de Deus. E a diferença dos sexos visa complementar uma complementação mútua na união conjugal. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. O homem e a mulher se completam. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 11. A palavra de Deus, ela permanece. Assim, mudam-se as culturas e os costumes, mas a palavra de Deus permanece inalterável. O Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, verso 35. E ainda, sobre a proposta de Deus e a sua exortação quanto ao sexo, o sexo do casamento e a criação de filhos, a educação dos filhos com distinção dos sexos. Educar não consiste apenas em suprir os meios de subsistência e proporcionar o bem-estar necessário à família. Cabe também aos pais educar aos filhos na demonstração do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4. Promover o diálogo e o amor mútuo no lar. Efésios, capítulo 6, ainda, verso 1 e 2. A família cristã não pode perder a referência bíblica também na educação de seus filhos. Por exemplo, explicar, orientá-lo de que homens e mulheres possuem órgãos sexuais distintos, fisiologia diferente, personalidade dispares, e é responsabilidade dos pais tudo isso. Sigamos, pois, com respeito às pessoas, não discriminando, mas se posicionando com firmeza na distinção sempre de homem e mulher, na oposição da ideia dessa luta de gêneros que a Bíblia diz que não há. Concluindo a nossa aula de hoje, a ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. E a acuada parcela da sociedade não esboça reação ao mal que vem sendo propagado. No entanto, a igreja não pode fechar os olhos para essa inversão dos valores. Os cristãos precisam reagir e, conforme a carta de Judas, no final da Bíblia, no verso 3, diz: batalhar pela fé
que uma vez foi dada aos santos. Que Deus nos abençoe, que você tenha acrescentado um pouco mais o seu estudo sobre esse tão presente e atual conceito, essa ideologia de gênero, que você tenha aprendido um pouco mais sobre o que a Bíblia nos ensina, sobre a clareza que a Bíblia nos fala sobre esse tema tão polêmico. Que Deus assim nos abençoe. Tenha um bom dia, uma boa tarde, você que está acessando, uma boa noite, você que está acessando esse vídeo. Que Deus os abençoe. Amém.